todos e todas que nos acompanham através dos meios virtuais da Prefeitura Municipal de Quixadá. Estamos dando início à abertura da Semana da Mulher, dialogando e empoderando aqui da cidade de Quixadá. A gente vai ter um pequeno bate-papo com algumas mulheres daqui da cidade para falar sobre a luta das mulheres, falar sobre os direitos das mulheres, né? E me apresentando, eu sou Luana Martins, sou historiadora formada pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e atualmente estou na Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade de Quixadá. Estou nessa pauta, né, com esse desafio de implementar políticas públicas para as mulheres. E aí, como a gente está falando de políticas públicas, o que é políticas públicas, né? Políticas públicas é a interação e o diálogo do poder público com a sociedade civil através de ações que tenham por objetivo reconstruir a realidade social das pessoas. E, nesse caso, reconstruir a realidade social das mulheres que são vítimas de violência, enfim, que passa por um processo violento, né? E as políticas públicas, elas visam ampliar e efetivar os direitos dos cidadãos. Portanto, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres tem o objetivo de organizar, de implementar atividades que tenham por objetivo combater a violência, falar sobre empoderamento feminino, enfim, todas e qualquer atividade que seja voltada para as mulheres. Então, a coordenadoria tem esse desafio, e não só no âmbito municipal, também é no âmbito estadual e federal. São obrigações dos três poderes desenvolver atividades voltadas para as mulheres e, sobretudo, para o combate da violência doméstica e familiar. E aí, por que a gente fala da existência dessas políticas públicas? Por que tem a necessidade de se ter políticas públicas? A gente está inserido em uma estrutura patriarcal, uma estrutura social patriarcal, onde historicamente as mulheres são vítimas de violência, né? Por que existe essa estrutura patriarcal? De dominação, né? Importante frisar isso, de dominação de homens. Porque é o sistema no qual a gente foi criado. E essa dominação, ela acaba por gerar violências, né? E, consequentemente, morte de mulheres. Ou seja, esse sistema estrutural na qual a gente está inserido, que nos dita regras comportamentais, como vestir, como falar, esse sistema nos silencia e nos mata mulheres diariamente. Por isso que é importante que se tenha esse debate de mulheres, né, que se tenha essa conversação como estamos fazendo agora, para que mais mulheres possam estar se empoderando, conhecendo os seus direitos, né, buscando os seus direitos, e que possam contribuir, né? Aliás, quando a gente faz esses debates, a gente contribui para uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática, né? Que é o que desejamos, que as mulheres elas estejam inseridas nos seus espaços de poder, que geralmente são ocupados por homens. Então, resumidamente, políticas públicas e a necessidade de políticas públicas é isso que eu falei para vocês. Agora, eu irei passar a fala para a secretária Isaura, que é a secretária de Desenvolvimento Social da cidade, e a primeira-dama, Yáscara Silveira, para que possam falar um pouquinho, né, desse dia 8, do que é que está acontecendo, quais são os equipamentos da cidade que podem auxiliar as mulheres que são vítimas de violência. Olá, população quixadaense, eu sou Isaura Gomes, secretária de Desenvolvimento Social, e a nossa fala hoje vem de uma forma muito especial para a mulher quixadaense, pelo seu dia hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Um dia marcado principalmente pelas conquistas que as mulheres conseguiram ao longo dos anos. A gente sabe que essa comemoração ela não é só um dia das mulheres receber flores, chocolate, mas vai para além disso. É um dia realmente marcado pela essa conquista de lutas que muitas mulheres tiveram que perder sua vida em busca
de ideais, principalmente de poder ocupar os diversos espaços de destaque. E a gente sabe que a mulher tem crescido muito, tem ocupado diversos espaços em vários segmentos, mas ainda tem muito desafio pela frente. De certa forma, a mulher ainda é muito discriminada e ainda há o preconceito. A gente sabe que nas grandes empresas, os homens ainda ocupam esse espaço. E aqui a gente queria abrir um parênteses para Quixadá. E, de certa forma, parabenizar o prefeito Ricardo, porque nós temos hoje 3 mulheres que representam as 3 maiores pastas, que é desenvolvimento social, saúde e educação. Então, apostar na mulher é apostar no desenvolvimento de um povo, é apostar principalmente no desenvolvimento da mulher. E esse desenvolvimento passa pelo esse reconhecimento. Então, a mulher tem condição, sim, de ocupar o espaço que ela quiser. A mulher pode ser o que ela quiser. Mas, acima de tudo, precisa ser criada a oportunidade para que ela se desenvolva, para que ela tenha, principalmente, seu empoderamento. E esse empoderamento passa pela oportunidade de renda, passa pela oportunidade de estudo, de aprendizado, passa pela oportunidade de poder ocupar os diversos espaços. E aí, a política da mulher ela não é uma política que deve ser desenvolvida só na esfera do desenvolvimento social. Ela tem que ser uma política que tem que ser desenvolvida em todos os setores. A mulher pode sim ocupar o espaço na cultura, a mulher pode ser garantido o seu espaço dentro da saúde, e aí vem as várias formas dela ser assistida dentro da saúde. O espaço da educação, e esse espaço da educação passa pela oportunidade de creche para os seus filhos, para que aí, a partir disso, ela consiga trabalhar. Enfim, na verdade, a mulher ela tem que ter toda uma rede que que garanta esse aparato, porque muitas vezes a mulher é vítima de violência e ela não sabe como, a quem procurar, a quem buscar esse apoio. E aí essa rede de proteção, essa rede de garantia de direito da mulher, ela tem que ser fortalecida. E aí nós temos o grande papel. Hoje, Quixadá, ele dispõe do Conselho da Mulher, dispõe de uma coordenadoria voltada para políticas das mulheres, que aqui é representada pela Luana. Mas vai para além disso, nós precisamos ter realmente políticas eficazes, precisamos, como eu disse anteriormente, garantir esses direitos, garantir que a mãe tenha o espaço onde a creche receba seu filho, garantir que a mulher tenha o seu espaço para fazer seus exames ginecológicos. Enfim, é um desafio muito grande ser mulher, porque você tem que fazer uma mistura de fazer o papel de mãe, fazer o papel de trabalhadora, fazer o papel de unir, e aí a mulher tem um desafio muito grande, que é de ser o aconchego, de ser o afago da família, de unir forças para que sua família realmente consiga se desenvolver. E aí você não pode, tem que ser forte e juntar sua fortaleza com a ternura, sem perder o grande desafio que é de ser mulher, que é marcada pela ternura, e que isso não o torna fraca, ou muito menos frágil, porque existe música que diz que a mulher é sexo frágil, e na verdade isso é apenas mito que foi criado. A mulher é forte, a mulher é capaz de fazer qualquer coisa, desde que seja dado oportunidade. Então a mulher quixadaense, ela precisa cada vez mais ter a oportunidade de ocupar o seu espaço de destaque, de ocupar os lugares que são oportunos para ela, de participação, seja a mulher ela pode se destacar lá dentro do seu bairro, na associação de moradores, ela pode se destacar no conselho escolar da escola que seu filho participa, enfim, são vários espaços que a mulher pode estar ocupando. Então, nossa homenagem hoje para o Dia das Mulheres é que realmente as mulheres não percam a ternura, mas não perca, acima de tudo, o desejo realmente de ocupar o espaço, de continuar firme nessa luta e no desafio que é ser mulher no tempo que vivemos. Olá, população de Quixadá, me chamo Yáscara Silveira, primeira-dama do município, e venho aqui primeiramente parabenizar todas as nossas mulheres que são guerreiras, né, que são empoderadas, que diariamente estão lutando pelo bem da sua família, né, pelo grande esforço no trabalho. Todo dia para nós é um desafio, né? A mulher
ao mesmo tempo que ela tem todo esse poder, ela tem toda uma sensibilidade, né, por trás da pessoa dela. E nós estamos aqui oferecendo algumas políticas públicas no nosso município, que nós temos os CRAS, né, CREAS, que são serviços que podem dar essa ajuda. Também contamos com a Delegacia da Mulher, onde nós sabemos que, infelizmente, a violência contra a mulher, ela continua aumentando. Isso é um dado sempre preocupante. Uma pesquisa realizada pelo IPEAS, de 2007 a 2017, revelou, agora publicado em 2019, um índice de 20% do aumento dessa violência contra a mulher. E nós estamos sempre à frente delas para poder ajudá-las, né, tanto nos serviços das unidades de assistência, né, como também da Delegacia da Mulher, conforme falado. E estamos também, nesse mês tão especial, oferecendo um serviço que é o SESC Mulher, que eu venho reforçar aqui ao convite, né, que procure postos de saúde para ver se encaixam nos perfis da idade de 24 a 69 anos para fazer prevenção ginecológica e de 50 a 69 anos para a mamografia, certo? Exceto se tiver algum histórico na família de câncer familiar, pode se encaixar no perfil antes desse parâmetro da idade, tá? E desejar a todas um feliz dia, dizer que temos todos os serviços disponíveis, estaremos sempre lutando pelo bem-estar das nossas mulheres, procurando ajudá-las com as nossas políticas públicas. E fica aqui o meu abraço e um feliz dia para todas. Bom, gente, agora a gente acabou de ouvir, né, a secretária Isaura e a Ascara Silveira, primeira-dama. Iremos passar a palavra agora para a Emanuele Saraiva, que é coordenadora do CRES aqui da cidade de Quixadá, e a delegada da Delegacia de Mulher daqui da cidade de Quixadá, Josiana Carla, que irão falar um pouquinho sobre os círculos de violência e sobre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Quero cumprimentar você que está nos vendo através da pessoa da doutora Josiana, que é a delegada titular da nossa Delegacia de Defesa da Mulher, que fica aqui em Quixadá. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para informar. Como eu sempre costumo falar, informação é poder, conhecimento é poder. E é isso que nós queremos passar para vocês no dia de hoje, nessa abertura da Semana da Mulher. Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem uma celebração, entre aspas, né, desse dia. Mas, na realidade, para que esse dia pudesse existir e ser marcado no calendário como Dia Internacional da Mulher, várias mulheres, durante todo o transcorrer histórico, tiveram que passar por diversas dificuldades, opressão, tiveram as suas vidas dizimadas para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós pudéssemos ter o papel que nós quisermos ter dentro de uma sociedade. Nós vivíamos em uma sociedade marcada pelo patriarcado, onde determinadas funções, como por exemplo a de delegado, não poderia ser assumida por uma mulher, isso era inimaginável. Mas hoje nós temos o direito ao voto, nós temos o direito à nossa fala, à nossa voz e à nossa contribuição aonde nós quisermos ter. Lugar de mulher é aonde ela quiser estar. Mas, tirando esse viés da informação que a gente não só celebra, a gente lembra da luta, que é uma luta que é contínua, é permanente, ainda há muito o que se fazer. As mulheres ainda estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande nessa sociedade em que a gente vive. Hoje a gente vem falar um pouquinho para vocês sobre violência doméstica, os tipos de violência doméstica e quais são os caminhos para que você aí que está nos vendo pode seguir para conseguir uma medida protetiva, para conseguir um amparo. Então, a começar que a gente sempre acredita que
a violência física é a mais falada, né? Só existe a violência física, quando na realidade não é assim. A mulher, ela sofre violência física, violência psicológica, sexual, patrimonial, moral. Mas, Emanuela, tudo isso, a violência ela não está limitada apenas à agressão, aos socos, à tortura. Ela sempre está acoplada de um outro tipo de violência. E a gente quer esclarecer isso para vocês, por quê? Porque tem coisas que vocês nem imaginam que é violência e é violência. Por exemplo, Emanuela, o cara lá te impede de frequentar a tua igreja, de falar com a tua família. Ele fala mal de você numa rodinha de amigos. Só nesses 3 exemplos que eu dei agora para vocês, existe a violência psicológica e a violência moral. Na violência psicológica, a intenção do agressor é de perturbar o sentido da vítima, daquela mulher, para que ela possa se sentir desestruturada de fato, para que ela possa achar que ela não está tendo controle dos seus comportamentos e das suas ações. Então, ele vai e fala mal, ele vai e te cerceia o direito de ir para onde você quiser. Ele vai continuar com uma seçãozinha de coisas, uma sucessão de ações que vão desestabilizar a mulher emocionalmente falando. Então, não é só o bater. A palavra também é uma agressão. Outro tipo de violência, Emanuela, a violência sexual, que também não está apenas ligada ao estupro em si, ao ato do estupro. Quando a mulher é forçada a fazer coisas na relação que são desconfortáveis para ela, é uma violência. Quando o agressor impede que ela faça uso de métodos contraceptivos, é uma violência. Quando ele quer que aquela mulher provoque um aborto, é uma violência. Então, vocês precisam ter consciência de que essas ações que acontecem com frequência no dia a dia, também são ações que vocês podem levar dentro do caminho e dos canais de denúncia até a delegacia, até a rede de apoio que exista no município. Outro tipo de violência, Emanuela, violência patrimonial. O cara chega lá, quebra as suas coisas do trabalho, quebra as coisas que você comprou, não paga a pensão alimentícia do seu filho. Ah, Emanuela, isso é uma violência contra a mulher? Eu pensei que isso atingia os meus filhos. É uma violência contra a mulher também. Quando você vai lá, tem alguma coisa fruto do seu trabalho e ele quer tomar para si e fazer uso daquele dinheiro. Tudo isso é violência patrimonial. Outro tipo, Emanuela, violência moral. A gente sabe que a moral consiste numa série de valores que são construídos, né, dentro da própria consciência e discernimento da pessoa, conforme aquilo que ela acha que é certo ou errado e que é reprovável diante da sociedade. Então, quando ele chega numa rodinha de amigos e começa a falar mal de você, ele está te violentando moralmente falando. Quando ele fala, essa mulher é louca, isso é doida, não acredita no que ela está falando, não. Isso também é violência moral. Então, são muitos os tipos. Nós temos uma legislação que é reconhecida pela ONU como uma das melhores legislações de proteção à mulher do mundo. E é por isso que nós estamos aqui, para levar esse conhecimento até vocês, para que vocês saibam como agir. É muito difícil, é muito complicado, porque às vezes há uma dependência financeira da mulher com relação ao agressor. Às vezes a mulher não tem para onde ir, mas é preciso que mulheres confiem em mulheres. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse período de pandemia, vocês podem imaginar o que pode estar acontecendo na casa da sua vizinha? Aonde está todo mundo tendo que realmente cumprir um isolamento social, medidas mais rígidas estão sendo postas a cada dia.
Você consegue imaginar o que pode estar se passando na casa da sua vizinha? Por isso que eu digo que mulheres devem confiar em mulheres. Por quê? Porque você pode pegar o contato de uma pessoa da sua confiança, da sua vizinha, e no momento da agressão ou pós-agressão, ou quando você sentir que vai acontecer algum tipo de agressão, você pode acionar aquela pessoa para que aquela pessoa acione a polícia, por exemplo. Mulheres, confiem em mulheres. Saibam dos direitos de vocês. Saibam os tipos de violência que vocês podem sofrer, que, como eu falei, não se resume à violência física. Vocês podem ter a crença que vocês quiserem, usar a roupa que vocês quiserem, fazer absolutamente tudo o que vocês quiserem. E qualquer coisa que cerceie essa liberdade é uma violência, é um ato de violência. Então, aqui, o nosso espaço de fala, ele é limitado, mas enquanto coordenadora do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social aqui do município de Quixadá, nós estamos à disposição de vocês. Como é que a gente entra em contato, Emanuela, com vocês? Vocês podem ir até a nossa sede, fica ali por trás do galpão de frutas que fica em frente à rodoviária, para a gente poder acolher, para a gente poder conversar. Nós temos atualmente 27 mulheres vítimas de violência doméstica que são acompanhadas pelo CREAS, mas os números são muito maiores do que esse. Então é por isso que é preciso que vocês tenham a consciência e a coragem de se livrarem desse tipo de violação de direitos. E eu vou frisar, mulheres, confiem em mulheres. A gente está tentando e não estamos medindo esforços para estruturar uma rede socioassistencial aqui dentro do município, para que vocês possam ser bem acolhidas, para que vocês possam ser bem tratadas e receber o tratamento realmente que vocês necessitam. Mas enquanto isso não se estrutura em 100%, vamos agir, vamos nos proteger, principalmente agora, nessa época de pandemia, em que os agressores e as vítimas estão dentro de casa. Eu faço um apelo. Mulheres, confiem em mulheres. Agora, para que vocês possam entender como funciona, porque muita gente não vai à DDM porque tem medo, porque tem receio, eu vou passar a palavra para a doutora Josiana para que ela possa explicar para vocês os canais de acesso a essa proteção. E vou lembrar também de um canal de denúncia. Se você não sofre agressão, mas sabe que tem uma pessoa que está sofrendo, disca 180. O seu anonimato ele é garantido. E você vai estar ajudando uma mulher a ter a sua vida salva. Muito obrigada, doutora Josiana. Por favor, passa as honras. Sou Josiana Oliveira, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá. E tenho essa missão desde 2020, no início da pandemia, de defesa, né, dos direitos das vítimas de violência doméstica e familiar, no que tange aqui ao município de Quixadá. É algo muito importante frisar que em Quixadá nós temos uma delegacia especializada de defesa da mulher, mas muitos outros municípios do interior do estado não têm. É uma luta, né, que as mulheres, dos movimentos de mulheres têm levado durante todos os últimos anos, desde a Lei Maria da Penha, que é de 2006, de se municipalizar as delegacias especializadas de defesa da mulher e não se regionalizar, porque quanto mais se municipaliza esse serviço, mais especializado ele fica e a demanda de hoje vítimas de violência, elas necessitam dessa especialização. As delegacias, né, é importante a municipalização desse tipo de serviço especializado para a gente poder dar um atendimento mais individualizado para estas mulheres. Então, a luta hoje do movimento de mulheres é que sejam criadas mais delegacias de defesa da mulher em cada município do interior do estado. E assim a gente possa dar uma proteção de 100% para todas as mulheres, todas as cearenses, né, todas as mulheres cearenses,
em relação, né, a esse tipo de violência, que tem sido bastante difundido hoje em dia. Esse tipo de proteção é uma bandeira, é um movimento que tende a crescer, e isso em todo o país, por questões óbvias, né, por conta da violência que é crescente. Nesse período de pandemia, a gente teve um fenômeno que foi crescente também, que foram os casos que a gente chama de subnotificações. As subnotificações são casos que não chegam ao conhecimento da autoridade policial por vários motivos, né? Além de motivos subjetivos, ou seja, de escolha da própria vítima em não denunciar e se submeter àquele ciclo de violência, também tem aspectos objetivos. A falta de informação, de buscar os canais de apoio e de proteção, o medo, porque essas mulheres vivem aterrorizadas, a pandemia que faz com que essas mulheres ficam em suas casas, geralmente com seus agressores e agressoras, lembrando que o agressor Maria da Penha não se limita só ao gênero masculino, pode existir também agressões praticadas por mulheres dentro do ambiente familiar e doméstico. A violência doméstica e familiar não se limita só à relação entre marido e mulher ou com companheiro, não. Ela se estende, violência praticada, né, entre filho com a mãe, entre filha com a mãe, violência praticada entre o irmão e a irmã. A única exceção que nós temos atualmente, e isso é uma previsão de jurisprudência, um entendimento jurisprudencial. Jurisprudência são as decisões que repetidamente os tribunais têm proferido, os fóruns, né? Quando todos decidem sempre da mesma forma, a gente chama isso de uma jurisprudência. Então, existe um entendimento jurisprudencial de que nas relações entre irmãs, as irmãs estariam em mesmo pé de igualdade, não existiria aí uma submissão de gênero, portanto, não estaria caracterizada uma violência familiar, doméstica, nestes casos. Então, violência praticada entre duas irmãs vai para a delegacia normal, não vai para o serviço especializado, que é uma dúvida que muita gente tem aqui mesmo em Quixadá. A outra situação é que aqui em Quixadá, a Delegacia de Defesa da Mulher, o âmbito dela de apuração de casos são para casos ocorridos dentro do município de Quixadá. Infelizmente, outras regiões vizinhas a Quixadá não têm esse tipo de serviço especializado. E aí daí a importância, né, desse movimento de mulheres de tentar fazer com que esse serviço especializado chegue a essas mulheres, né? Como Ibaretama, por exemplo, que é pertinho daqui, ele não tem. Chorozinho não tem também uma delegacia de defesa da mulher. E aí a luta do movimento é que para esse serviço seja estendido também a essas mulheres, afinal elas também precisam de proteção e não só as mulheres de Quixadá. Aqui no estado do Ceará nós também temos a delegacia, na verdade é a Casa da Mulher Brasileira, que ela atende aquela região da capital, né, de Fortaleza, vítimas de violência doméstica e familiar. Não só a delegacia lá funciona, mas um aparato bem extenso de serviço social, assistencial, promotoria, fórum, dando uma rede de apoio integral a estas mulheres. Tem a própria rede Aquarela, né, que quem está à frente dessa rede é a primeira-dama, a esposa do governador do estado do Ceará, e faz um excelente trabalho nesse serviço de apoio para essas mulheres, e isso a gente busca estender para todo o estado do Ceará, também para o interior. Existe a previsão também de uma construção de uma Casa da Mulher Cearense, aqui no município de Quixadá, com o mesmo propósito, de se fornecer uma rede de apoio integral a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Em Quixadá também tem outra peculiaridade. Aliás, toda a Delegacia de Defesa da Mulher do Interior tem mais uma peculiaridade. Aqui nós temos uma competência mais estendida do que as Delegacias de Defesa da Mulher da região metropolitana de Fortaleza. E qual é essa extensão? Nós também atendemos vítimas de crimes contra a dignidade sexual, mesmo fora do contexto de violência doméstica e familiar. Então, você mulher que sofre algum tipo de crime sexual, pode ter esse serviço especializado na Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá, mesmo que o seu agressor ou sua agressora não esteja dentro do âmbito familiar ou dentro do âmbito de uma relação íntima de afeto ou dentro do âmbito doméstico. Então, vamos começar falando do aspecto legal, né, da Lei Maria da Penha, suas aplicações e os direitos que essas mulheres dispõem, e canais de comunicação também para a procura de exercer esses direitos e denunciar os casos.
A violência doméstica e familiar, ela tem um conceito legal previsto na Lei Maria da Penha, e, segundo a lei, é toda ação ou omissão que cause dor, sofrimento a estas mulheres, que seja baseado no gênero. Tá? Então, é uma violência de gênero, onde você tem o gênero, no caso é o gênero feminino, onde ele se submete ao agressor, ao seu agressor, por várias questões emocionais, psicológicas, daí tem a dependência patrimonial também, existe a dependência financeira em relação ao agressor, ou mesmo uma dependência afetiva. Então, esse é o conceito de violência doméstica. É nesse âmbito que a gente considera na hora de analisar e saber se aquilo se trata de uma violência doméstica e familiar contra a mulher ou não. A outra peculiaridade é que quem pode ser vítima de violência doméstica, quem pode ser beneficiado do que prevê a lei. A lei fala de mulher. O sujeito que a gente chama de sujeito passivo, ou seja, a pessoa que é protegida por essa lei, é a mulher, o gênero feminino. Os tribunais têm decidido que esse tipo de interpretação são estendidas também a mulheres, consideradas mulheres trans, que são os transgêneros, pessoas que nasceram com um sexo biológico masculino, mas possuem uma identidade de gênero feminina. Então, essas mulheres trans, né, transexuais, mesmo sem cirurgia de redesignação de sexo, mesmo sem mudança de nome, elas também estão amparadas pela Lei Maria da Penha e, portanto, elas têm direito a receber esse atendimento especializado na Delegacia de Defesa da Mulher, de Quixadá e qualquer Delegacia de Defesa da Mulher. Quais são os âmbitos, então, que uma mulher pode dizer: eu estou sendo vítima de violência doméstica e familiar e procurar um atendimento especializado? Além da prática em si da violência, os diversos tipos de violência, né, a coordenadora do CRES aqui muito bem explicou os tipos de violência e exemplificou de uma maneira assim, bem didática. Essa violência ela tem que estar acontecendo dentro de uma unidade doméstica, e essa unidade doméstica são pessoas que podem ser aparentadas ou não. Por exemplo, a violência que é exercida com a secretária da casa. Tem uma pessoa que trabalha para você dentro do ambiente familiar e ela sofre algum tipo desses 5 tipos de violência que a lei prevê, né, que foi falada pela nossa coordenadora. Ela está amparada pela lei. Tá? Então, qualquer tipo de violência contra a secretária lá do lar, a pessoa que trabalha para você no ambiente doméstico, que se diz, que for praticada, mesmo que seja uma outra mulher que pratique, é uma violência doméstica contra a mulher, está amparada pela Lei Maria da Penha e todos os benefícios que ela traz de proteção para essa mulher. O outro âmbito de aplicação da lei, no ambiente familiar. E aí, qual é o limite desse ambiente familiar? O limite é até o 4º grau de parentesco. Tá? Isso na linha colateral vai até o 4º grau. Onde é que tem previsto isso? Tem no Código Civil, onde na hora de falar de sucessões, então até o 4º grau também se aplica, no caso de violência doméstica, até 4º grau de parentesco colateral, você se diz que houve uma violência doméstica. Na curva ascendente, que é aquele que a gente chama de avô, de pai, mãe, isso aí não tem limite, tá? Ascendente e descendente, filho, também não tem limite. A aplicação, ela se dá total. A outro âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha é no âmbito da relação íntima de afeto. E aí, o que a gente pode dizer? É só casado? É só companheiro? Não. Qualquer relação íntima de afeto. Mesmo que seja uma relação íntima de afeto passado. Vamos supor, eu tive um relacionamento com alguém, passageiro, eu só ficava, eu só namorava, fiquei algumas vezes com essa pessoa, né? E aí, depois de 3 meses, 4 meses, ocorre algum tipo de violência que essa pessoa pratica comigo. Ou moral, ou mesmo física, ou patrimonial. Esses tipos de violência já foram explanadas aqui. Está dentro do âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Violência não só praticada na frente da pessoa, pode ser aquela violência praticada pela internet. E isso acontece bastante, por telefone também. Tá? E aí, quando isso acontece comigo, né? O que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo? Existem vários canais de comunicação com a polícia, né? Se for uma situação urgente, está acontecendo naquele momento, você está em risco iminente, o seu agressor está do lado de fora da sua casa, ele está gritando, ele está dentro da sua casa, você está
prestes a sofrer uma violência, mesmo que só verbal, ele já está praticando esse tipo de violência. A primeira ação da vítima, nesse momento, é buscar o socorro imediato. E aí ela liga para o 190, que é a polícia militar. Uma situação de possível flagrante nós teríamos aí. Às vezes a vítima fala, mas como é que eu vou provar? A polícia vai chegar, ele vai negar, vai ficar minha palavra contra dele? Vai ficar a sua palavra contra dele, e nesse caso, a sua palavra tem um valor especial. Isso quem diz não sou eu, a jurisprudência tem esse entendimento. Como esse tipo de violência ocorre dentro de ambientes fechados, ninguém pratica um tipo de violência desse na frente das pessoas, geralmente é dentro de casa mesmo, escondidinho, né? E, portanto, provas e testemunhas para se comprovar esses fatos é muito difícil, você não pode deixar que isso retire a proteção que esta mulher precisa ter. Então, nesse momento, a sua fala, sim, o seu discurso vai ter um valor especial nesse momento do flagrante, tá? Embora, posteriormente, vai se ter uma investigação sobre isso. Ok, então, não é uma situação dessa. Já aconteceu. Ontem, ele mandou uma mensagem e me ameaçou, ela enviou uma mensagem e me ameaçou de morte, se vai me pegar, ou que vai mandar alguém fazer alguma coisa comigo, ou ele mandou uma mensagem usando palavrões comigo, que aí chama de injúria, ou então alguém me contou que ele estava no bar falando da minha intimidade, ou da nossa intimidade, ou falando mal de mim, né, chama isso de difamação. Já aconteceu. Ou então ele teve na noite passada, violou sua residência, quebrou tudo dentro da sua casa. Você não estava em casa, mas ele entrou lá e quebrou tudo, ou levou objetos. Já aconteceu? Você tem duas opções. Você pode ir diretamente a uma delegacia, e aí pode ser qualquer delegacia. Vamos supor que a Delegacia de Defesa da Mulher esteja distante de você no momento. A mais próxima, no momento agora, é a Delegacia Regional de Quixadá. Não tem como ir na Delegacia de Defesa da Mulher, não tem problema. Em qualquer local que a mulher chegue, ela tem direito a atendimento. Agora, não vai ser aquele atendimento especializado, por uma policial feminina, todas as recomendações que ela não vai ser um atendimento especializado com acolhimento, não vai ser, porque você procura uma delegacia que dá aquele tratamento padrão, né, e não tem esse atendimento especializado, até porque eles tratam de vários outros crimes. Mas você pode procurar. Eu quero uma coisa especializada porque eu vou expor minha intimidade e não me sinto confortável em falar com um policial homem sobre isso, ou que vou ou uma delegacia que esteja muito lotada, todo mundo está vendo que eu estou lá, eu me sinto invadida. Você procura a Delegacia de Defesa da Mulher e lá você vai ter o atendimento, daqui a pouco eu vou explicar as etapas do atendimento. O outro ponto é a vítima que não tem medo de ir à delegacia ou não consegue sair do local onde está, ela é vigiada constantemente, perseguida pelo seu agressor, sua agressora, então ela não consegue ir à delegacia. Como é que eu faço nesse momento? Existem 2 canais de comunicação hoje. O Disque 100, uma violação direta de direitos humanos, e isso, a violência doméstica, é uma violação de direitos humanos contra a mulher, tá? E também o 180, que já é o Disque Mulher, já sabe, é um canal específico só para a violência contra a mulher. Você não precisa se identificar, mas você pode relatar o fato e fornecer elementos para que a gente consiga minimamente iniciar uma investigação. Essa sua denúncia vai chegar na Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá e tem chegado com frequência e com bastante agilidade. E a gente tem priorizado, nesse momento de pandemia, a apuração desses casos de denúncia. E a polícia vai ao seu encontro e vai ser a oportunidade que você pode ter de denunciar quando você não está conseguindo chegar até uma delegacia. Às vezes a mulher está em cárcere, às vezes a família sabe que esta mulher está em cárcere. O que é em cárcere? Em cárcere é só ele dizer, não saia daqui ou isso vai acontecer. Não é isso. Em cárcere, a porta está trancada. Ela não tem acesso à saída daquele imóvel. Ele sai para trabalhar, ele tranca, leva a chave, você está em possibilidade fisicamente de sair daquele local. Você está em cárcere. E aí a família que souber de uma mulher, ou um vizinho, qualquer pessoa que tiver conhecimento sobre uma situação dessa, de mulher em cárcere, esse tipo de situação é flagrancial,
é um crime permanente. Enquanto a mulher estiver em cárcere, o crime está ocorrendo. Então, a qualquer momento que a polícia chegar e a mulher estiver realmente em cárcere, trancada, né, ela vai ser libertada naquele momento e a polícia vai fazer diligência à procura do agressor e ele pode sim ser preso em flagrante caso ele seja localizado naquela situação. Tá certo? E existe o resgate, né? A polícia mesmo faz o resgate dessas mulheres. Ok. Esses são os canais de comunicação para a mulher e para terceiros. Qual é o canal de comunicação? Disque 100, Disque 180. Tem algumas situações que terceiros podem denunciar, mas a polícia só pode apurar se a vítima assim desejar. É o que nós chamamos de representação criminal. É uma manifestação de vontade da vítima, onde ela diz, sim, eu quero que esse caso seja apurado pela polícia. Quais são esses casos? Os casos são o que a lei permite. Nós chamamos de crimes de ação pública condicionada à representação da ofendida ou crimes de ação privada. Somente nesses casos que se espera, né, a polícia só pode tombar o procedimento, só pode abrir um inquérito policial se a vítima manifestar a vontade de que aquele fato seja apurado e tudo. Exemplos, os mais comuns, né, o que mais se tem denunciado. Crime de ameaça. O crime de ameaça, previsto no Código Penal, artigo 147, que pode ser praticado por telefone, pela rede social, diretamente, ela pode ter só conhecimento de que ele a ameaçou, estava ameaçando, ele pode ter falado para familiar que iria fazer isso e ela teve conhecimento desse fato. O crime de ameaça, por ser ação pública condicionada à representação, a vítima pode no delegacia dizer, olha, ele me ameaçou, tá aqui, mas eu não quero que o fato seja apurado pela polícia porque eu não quero que ele seja processado por isso. Ela tem essa opção. E aí, terceiros, mesmo que queiram que aquele fato seja apurado, não podem suprir essa representação, porque precisa ser da ofendida. E aí, não se faz nada, a vítima está sendo ameaçada, ela não quer que seja apurada e nada pode ser feito, ela não tem direito a nada porque não quer representar? Tem sim. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que são medidas cautelares, preventivas, elas podem ser utilizadas por essas mulheres. Que medidas são essas? São medidas que a lei ela elencou em um rol que nós chamamos de exemplificativo, porque são exemplos. Outras medidas podem ser deferidas se assim forem necessárias, não exatamente o que está ali descrito na lei. Então, existe um rol exemplificativo na Lei Maria da Penha que se diz que a mulher pode fazer uso para se proteger, mesmo que o crime não tenha ocorrido, ou uma vez tenha ocorrido, ela não queira representar, mas queira a proteção. Às vezes a mulher não quer que o seu agressor, a sua agressora, sofra aquela ação penal, porque a representação só vai servir para fins de um oferecimento, né, de uma denúncia posterior pelo Ministério Público, só serve para isso. A proteção em si, quem vai dar mesmo, primeiro, é a decisão judicial de medida protetiva e outro, o suporte policial. É quem dá proteção para a mulher vai ser a polícia, né? Então, quais são os tipos de medidas que nós temos previstos hoje na lei? E as mais comuns e as que mais são solicitadas pelas vítimas? O afastamento do lar. É o primeiro. Geralmente, o agressor nesses casos, geralmente é o companheiro ou o esposo, qualquer pessoa que ela coabite lá. Tem que ter a coabitação do afastamento do lar, né? Porque você vai pedir afastamento do lar de quem não está no seu lar. Então, essa é a primeira, é uma das principais. Às vezes essa medida não é suficiente, ou então ela não é necessária porque a vítima não coabita com o agressor ou a agressora. Nós temos outras. Por exemplo, distanciamento da vítima. Existe a medida de restrição de distanciamento. Quanto de distanciamento? Quem vai deferir isso vai ser o juiz. 100, 200 metros, geralmente é o que normalmente se defere, tá? Ele não pode se aproximar de você naquele limite. Se aproximar, o que vai acontecer? Ele vai estar cometendo um crime. O crime de descumprimento de medida protetiva, que é previsto na Lei Maria da Penha, no artigo 24A. Como é que é feita a apuração desses crimes? Duas formas. Ou, no momento que ele está descumprindo, a vítima percebe,
ela aciona a Polícia Militar através do 190 e ele sendo localizado nas proximidades, ele é flagranteado na delegacia e lá ele não tem direito a pagamento de fiança, porque é inafiançável na delegacia. A fiança, se for prestada somente, é em sede judicial, com autorização judicial. E no caso de não ser uma situação dessa de flagrante, já aconteceu, ele já descumpriu, a mulher pode noticiar esses fatos na delegacia de um descumprimento, vai existir uma investigação para apurar de fato elementos que comprovem o descumprimento e isso vai virar uma ação penal, certo? Qual é a outra medida protetiva que normalmente também se pede? Proibição de frequentar certos lugares. Por que tem esse tipo de medida? Tem certos locais que o agressor ou a agressora costuma frequentar que potencializam a violência. Por exemplo, bar. Né? Hoje você recebe muita denúncia de que ele fez isso embriagado. Ele fica violento toda vez que bebe. Então, a bebida, ela potencializa a violência dentro dos lares. Então, existe muito dessa medida de não frequentar bares, certos locais, depois de certos horários. Qual é o outro local? Às vezes, o trabalho da vítima está lá narrado, que ele está perturbando a tranquilidade, constrangendo a vítima em seu local de trabalho. O juiz analisa e, olha, é necessário, então, determinar o afastamento dela e do trabalho dela. Então, proibição de se afastar. Tem situações que eu já peguei, que era violência entre sobrinho e tia. Eles não coabitavam, no entanto, essa tia precisava ir na residência desse sobrinho, porque cuidava de um familiar idoso que residia junto com este sobrinho. O que fazer para dar uma proteção? Porque a violência ocorria sempre que esta tia se deslocava até essa residência, onde estava o sobrinho, que era a residência dele, e a pessoa idosa que necessitava de cuidados dela. Essa medida não tem na lei, por isso que o rol é exemplificativo. Então, houve uma adaptação para este contexto, foi que o juiz deferiu. Proibição de ele estar naquele local, naqueles horários em que a vítima necessitava estar para dar os cuidados para a pessoa idosa. Então, essas situações de medida são adaptadas aos contextos que são apresentados para a autoridade policial. Tem situações onde o afastamento da vítima, do agressor do lar, não é adequado. Ou seja, tem situações que, na verdade, a gente tem que afastar a vítima do lar. Já peguei situações desse tipo. Por exemplo, o agressor, no caso, um padrasto, né? Cadeirante. A vítima, uma criança, sofrendo, onde estava se apurando a possível crime contra a dignidade sexual. Estava se apurando. Não se sabia se ocorreu ou não ocorreu. Por isso que eu digo que a medida protetiva ela é preventiva. É para evitar um mal maior. Não é porque o fato aconteceu, não. Ou só quando o fato aconteceu, não. Ela pode ser preventiva. Não se ter prova nenhuma sobre o fato, mas preventivamente, por precaução, vamos tomar essas medidas para dar a proteção a quem está precisando, no caso aí a criança e uma criança ou um adolescente. Nesse caso, foi necessário o afastamento da criança do lar e colocação na família extensa, não é família substituta. O que é família extensa? São outros familiares, irmã, tia, alguém que possa, naquele momento, ficar provisoriamente com aquela criança ou aquele adolescente. Nossa, então, a criança sofreu violência e ela que sai do lar, às vezes, é necessário. Principalmente quando existe o que nós chamamos, assim, o pessoal do serviço social é muito familiarizado com esse termo, culpabilização da vítima. O que é isso? Quando se culpa a vítima pela prática da violência. Isso é muito corriqueiro, comum, em investigações de crimes contra a dignidade sexual, quando a vítima é um vulnerável, tipo uma criança ou adolescente. Se procura sempre desclassificar esse discurso e culpabilizar a vítima por a qualquer tipo de comportamento ou conduta do agressor ou da agressora.
Tá? Eu estou falando de formas bem genéricas. Né? Assim, o que normalmente o que acontece, a realidade é essa. Tá? A realidade é a culpabilização da vítima. Já existe a culpabilização de crimes contra a dignidade sexual contra qualquer mulher. Imagine só, no ambiente familiar, contra um vulnerável. Isso é muito mais forte. Outras medidas hoje, aqui específicas de Quixadá, nós temos participação em grupos reflexivos de universidades. Aqui nós temos uma universidade específica que faz esse tipo de trabalho. É como se fosse uma rede de apoio, onde de quem frequenta são esses agressores, um trabalho de conscientização, porque às vezes o agressor, viu, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que é um ato de violência, mas ele não sabe a extensão dessa violência e as consequências para a vida dele, para a vida da companheira, ou da esposa, ou da filha. Então, precisa ter esses grupos reflexivos, são mais educativos. Então, estas são as medidas protetivas. Ok, conhecemos as medidas de forma bem genérica e as adaptações que podem ser necessárias, conhecemos. Como pedir uma medida protetiva? Como é que eu faço esse meu pedido chegar ao Poder Judiciário? Bom, nós temos basicamente 3 formas. E a maioria delas, que as pessoas conhecem, é procurar uma autoridade policial. Mas tem outras 2 que não são assim, muito procuradas. Uma por falta de acesso a si mesmo, situação financeira, e outra por falta de conhecimento sobre os direitos. Né? Eu vou começar com a via onde poucas pessoas sabem. Um defensor público pode encaminhar um pedido de medida protetiva de uma vítima de violência doméstica. Principalmente nesses casos onde a vítima não tem interesse em uma ação penal, tipo ameaça, injúria, difamação. Não, eu não quero ir para a delegacia, eu não quero envolver em processo penal, eu não quero que ele seja ouvido por policiais, eu não quero a polícia, nesse momento não é necessária. Isso é a escolha da vítima. Eu não acho que é necessário a polícia entrar, investigar coisas que acontecem na minha casa, não é necessário. Eu posso procurar a Defensoria Pública e manifestar o meu interesse. Dizer, olha, eu sofri uma violência verbal ou psicológica, e tem que ser exclusivo para esses casos, tá, gente? Não pode ter violência física. Sofri uma violência verbal, psicológica, ele me injuriou, ele me esculhambou, né? Falou um monte de coisa que eu não tenho nem coragem de dizer o que ele falou, assim. As pessoas têm vergonha. Eu não quero ir para uma delegacia falar sobre isso. Ele me ameaçou e tudo mais, ele nunca encostou o dedo em mim, né? Essas são as falas. Que eu estou repetindo são as falas que eu escuto na delegacia. Eu não quero saber de polícia na minha casa, porque eu não quero. Procuro a Defensoria Pública. E fala, doutor, eu preciso da sua ajuda para encaminhar um pedido de medida, porque eu não quero envolver a polícia nisso. Não foi ter violência física, foi violência verbal, psicológica, eu quero só minhas medidas protetivas. O defensor vai tomar o seu depoimento, vai analisar se realmente se trata desse tipo de situação, e sendo esse tipo de situação, ele vai encaminhar o seu pedido. Em quanto tempo o pedido é encaminhado? 48 horas o oficial de justiça tem para intimar as partes sobre a decisão judicial. Os prazos, tá, são difíceis de cumprir por conta de várias dificuldades que nós temos em toda a extensão de atendimento. Na delegacia, graças a Deus, a gente consegue cumprir isso, porque só depende muito mais da gente. A gente vai, bota no sistema e encaminha. Mas o prazo do oficial de justiça é algo bem difícil de cumprimento por eles, porque eles precisam se deslocar. Às vezes, a diligência não tem sucesso, ele não encontra, passa o dia procurando um endereço, aí o outro que ele tinha que intimar não dá tempo. Então, ele não tem que intimar só das suas medidas, ele tem que intimar sobre vários outros processos. Existe uma limitação de servidores oficiais de justiça, ainda mais no interior. Então, essas limitações também se refletem num tempo de intimação. No que tange a medidas protetivas, a gente tem uma vantagem. Uma é que ela tem prioridade nas intimações, tá? A outra é que ela tem mais opções de se intimar por WhatsApp e por e-mail. Existem encontros entre magistrados e promotores, onde se eles chegam a entendimentos
e eles fazem enunciados desses seus entendimentos e toda a parte de rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, a gente se baseia, são os Fonavides da vida, são às vezes alguma resolução do CNJ, então a gente se baseia muito nesses tipos de decisões para a gente saber como agir nessas situações. Então, no caso da mulher, né, nós temos enunciados desses encontros, que a gente chama de Fonavide, formado por magistrados, onde se decidiu o seguinte, toda vez que a mulher for registrar uma ocorrência de violência doméstica, vai ser oferecido a ela, né, a possibilidade de ela ser comunicada de atos processuais por WhatsApp ou por e-mail, assim ela autorizando, ela fornece esse canal de comunicação e a decisão vai por WhatsApp, por e-mail. Então, isso aqui em Quixadá funciona bem. Então, as vítimas rapidamente são intimadas por WhatsApp ou por e-mail dessas decisões. Já o agressor, esse tem que ser pessoalmente, porque ele vai sofrer uma restrição de sua liberdade. Então, ele precisa pessoalmente assinar lá. Quando é que está valendo essas medidas? Só quando ele tiver conhecimento e assinar e se expor certificado nos autos. Eu fui na delegacia, pedi medida, estou protegido, tenho medida? Tenho não. O delegado protocolou, eu fui lá, está tramitando na vara, o juiz já decidiu e deferiu a medida. A medida é válida? Não, ainda não. A medida é válida quando a outra parte, contra quem essa medida vai ser aplicada, é intimada. Tá? Outra pergunta. Doutor, eu não sei, eu não tenho como provar. Eu fui vítima de uma violência, foi crime, ele me bateu, ele fez várias outras coisas comigo. Porque, entenda, ninguém vai para uma delegacia e diz, eu sofri só isso. Quando a mulher procura a delegacia, ela vem com um histórico de violência. E a gente sabe disso. Sabe também que muitas vezes ela tenta minimizar os fatos. Então, quando ela conta algo desse tamanho para a gente sabe que por trás tem algo maior. Não é só aquele conflito aparente, existe um conflito maior, que as pessoas não se sentem confortáveis. Isso a gente descobre durante as investigações, porque várias pessoas são chamadas para falar sobre o fato e documentos, às vezes indicam que é algo muito maior do que aquilo que foi falado. Isso é normal, comum acontecer, tá? Então, quando a mulher procura a delegacia, ela está, geralmente, desde o início do relacionamento, sofrendo violência ou numa relação já potencialmente abusiva. Isso não ocorre de uma hora para outra. Ninguém convive 5 anos com alguém. Eu estou falando conviver porque, geralmente, as violências são noticiadas na delegacia, são mais entre companheiros, entre marido e mulher, né? Geralmente se concentra muito nesses atores sociais. Então, quando a mulher procura a delegacia, ela já relata a violência desde o início. E a violência, gente, ela é gradativa. Quando ela começa a ocorrer, entenda, é um começo. Os sinais são sutis. Né? Não acha que eu convivo 1 ano com uma pessoa e ele nunca me bateu. Ele nunca bateu, nunca me agrediu fisicamente. Não, ele não é violento. Não começa assim, tá? A violência é sutil. É, por exemplo, o que a coordenadora do CREAS nos falou aqui. Começa com certas proibições, né? Abusos, coisas que não fazem sentido. Proibição de você não vai para a academia, porque eu tenho muitos ciúmes de você, eu te amo. Tem um apelo emocional, tá? Mas por detrás tem uma violência gradativa e crescente. E aí começa. Quando você percebe, você está naquele ciclo. E ele não é violento todo o tempo, toda hora. Entenda que existem as fases. Né? Quem está nesse ciclo de violência vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Por exemplo, hoje à noite, ele chegou à noite embriagado em casa e foi grosseiro comigo, foi violento. Mas amanhã de manhã, ele vai amanhecer fazendo o café da manhã. Ele vai dizer que você é a razão da vida dele e que não existe nenhuma outra mulher a não ser você. As declarações, as juras de amor, ele vai dizer que perdeu a cabeça, está arrependido, esse fato não vai mais acontecer e vai pedir mais uma chance.
Quem está nesse ciclo sabe que isso acontece. E a mulher, ela se alimenta disso. E aí vai. Quando for depois de 2 dias, 3, às vezes até menos, vai começar alguma coisa. Ele vai chegar irritado por um outro motivo e vai descontar em você, porque ele começa a ter permissão, ele se sente autorizado por você a fazer isso, porque ele já fez uma vez e você aceitou, entendeu? Então começa dessa forma e vai. A mulher vai se envolvendo, se apaixona, cria um elo afetivo. Esse tipo de violência acontece, não é contra um estranho, não é um estranho que está fazendo isso com você, é a pessoa que você confia. Então imagine se libertar disso e conseguir levar isso para terceiros, para apurar a polícia. É difícil. Existe aquela ideia de que, não, tem mulher que gosta de apanhar, né? Nossa, isso machuca, viu? Porque ninguém entra num relacionamento para apanhar e para ser violentado. Tenho certeza que não. Tem relacionamento que só presta assim. Se não tiver essa emoção de brigar, apanhar, eles não ficam, eles precisam disso. Não, gente, eles não precisam. Ninguém precisa viver numa violência. Isso é uma ideia, até um preconceito, é um comentário até misógino. Quando eu falo isso, é um preconceito contra o gênero, certo? De achar que a mulher que faz isso é porque ela merece, de culpabilizar, como tinha falado já esse termo antes, a vítima. Não é que ela merece isso. Não é que ela está ali porque ela aceita. Ela é conivente com as coisas dele, aceita tudo. Não é. Ela desenvolve, o que eu não sei, isso aí só um profissional poderia explicar, mas é o que eu observo no dia a dia, na prática policial. Como se tivesse envolvido, as pessoas sofrendo um tipo de síndrome, sabe? Síndrome de Estocolmo, quando você tem entre a pessoa que está entre o sequestrado, né, e o sequestrador, de dependência. Pois então, esse é o tipo de síndrome que a gente vê essas mulheres. E por isso que muitas vezes elas denunciam e no dia seguinte querem retirar a denúncia. Não é porque elas gostem, é porque elas estão envolvidas nessa situação e precisam de tratamento. E daí a importância da rede de apoio e suporte a essas mulheres. Terapias, a violência doméstica é algo bem mais complexo. E não é só a ação policial que vai combater e minimizar essa situação. A gente precisa de uma equipe multiprofissional, precisamos de assistentes sociais, de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. E é isso que as delegacias de defesa da mulher têm buscado cada vez mais, o suporte, o apoio do poder público local para dar esse serviço de suporte para essas mulheres. E eu diria que quase 80% dessas mulheres, elas precisam muito mais de um suporte assistencial, psicológico, do que propriamente do serviço policial. Quando nós entramos, é o último recurso. Porque o direito penal, ele preza a intervenção mínima, quando outros direitos não resolvem, quando outras ações não são suficientes. Ele não é o início do caminho, ele é o fim do caminho. E a gente tem que sempre manter isso na cabeça, de deixar, por último, a intervenção mínima realmente ser o direito penal. Porque ele é o braço, representa até, né, é o exercício do braço forte do Estado. Ele vem muito mais para punir do que para educar. E quando ele vem é porque existe uma deficiência antes de vários tipos de políticas, tá? Assistenciais, políticas públicas voltadas para determinados grupos para se evitar o conflito. Porque quando o conflito ele não é trabalhado, ele vira crime. Isso promove mais violência. E uma forma de você minimizar isso é tratar esses atores sociais, e eu falo atores sociais, no caso, as famílias, para quando eles consigam resolver os seus conflitos familiares e isso não progrida para atos de violência que necessite de uma atenção policial ou uma ação policial. Eu agradeço aqui a paciência, né, de todos e deixo aqui eu deixo aqui o meu convite a que todos que queiram, né, depois passar essa pandemia, claro, conhecer o trabalho da DDM, nós estamos lá, funcionamos de segunda a sextas-feiras, de 8 da manhã até às 17 horas,
durante os finais de semana e à noite, quem faz esse suporte e esse atendimento a vítimas de violência é a nossa delegacia plantonista. A delegacia plantonista é a delegacia regional de Quixadá, que conta hoje com 4 equipes plantonistas formadas por delegados, escrivães, inspetores. Nós também temos um delegado regional, que é o delegado responsável pela toda a região, a gestão dessa toda a região, exceto a DDM. A DDM ela é gerida por um departamento da Polícia Civil em Fortaleza, que é o Departamento de Polícia Judiciária de Proteção aos Grupos Vulneráveis. Então, assim, eu agradeço o convite, né, aqui do Processal da Prefeitura Municipal de Quixadá, e eu me sinto honrada em ter participado e muito feliz em saber que nós temos agora uma linha de ação de assistência para essas mulheres, né, com a nova coordenadora, né, de proteção da mulher, e eu desejo sucesso nos trabalhos dela e que os projetos que ela esteja almejando de apoio e suporte às mulheres da cidade sejam implementados o mais breve possível. Obrigada. Eu vou só finalizar aqui agradecendo a disponibilidade. E, gente, o que nós acabamos de ver e ouvir foi uma verdadeira aula. Então, isso vai estar registrado lá no YouTube da Prefeitura. Vejam quantas vezes vocês quiserem para que vocês sanem todas as dúvidas de vocês. Mais uma vez, não temam, nós estamos aqui por vocês. Então, por favor, denunciem, procurem a delegacia e assistam essa live mais uma vez. Acabamos de escutar, né, a delegada e a Emanuele Saraiva nesse debate tão rico e tão importante para as mulheres quixadaenses. E agora a gente vai encerrar, mas antes disso, eu irei falar um pouquinho sobre as atividades que irão acontecer durante a semana, claro que de forma virtual, via Google Meet, uma vez que a gente vive um momento pandêmico muito crítico. Então, é importante se manter o isolamento social, mas também é importante que a gente se debata questões sobre mulheres. E aí, na segunda-feira, 8, hoje, a partir das 4 horas, via Google Meet, vai estar ocorrendo uma roda de conversa sobre a estrutura histórica do patriarcado com a Emanuele Saraiva e a doutora Ana Paula, professora de Direito da Unicatólica. Na terça-feira, né, dia 9, vai ter uma roda de conversa sobre mulheres lésbicas e mulheres trans, novas narrativas para a história das mulheres, que também ocorrerá via Google Meet, com a Tência Ribeiro, que é enfermeira e pós-graduada em saúde da mulher, a Aline Nobre, que é engenheira sanitarista e escritora. Na quarta-feira, a gente vai ter uma roda de conversa sobre a importância das mulheres na política com a Alice Queiroz, que é professora de letras português. E com a Janile Viana, que é mestra em Direito e também professora da Unicatólica. Na quinta-feira, a gente vai ter, a partir das 18 horas, uma roda de conversa sobre mulheres encarceradas na pandemia, com a professora Samirimes Tomé, que também é professora da Unicatólica. E na sexta-feira, a gente vai ter uma roda de conversa sobre mulheres negras, com a historiadora Larissa Caetano e a Ellen, que também é historiadora e ativista do movimento feminista, né, e do movimento negro, falando sobre as mulheres negras. Então, todas essas rodas de conversa vai ser via Google Meet e o link para elas estão disponibilizados no site da Prefeitura. Obrigada, e é isso.